quanto pesado está. Sim, o quanto pesado está essa mala que você traz em suas mãos. E não tente escondê-la. Ela é pesada o suficiente e grande o suficiente para que você não consiga escondê-la. E eu repito, o quanto pesado está essa mala. De que mala eu falo? Da mala que tem tido toda a sua culpa. O quanto de culpa você tem carregado dentro dessa mala. Não que eu queira ser enxerido, mas quão pesado está essa mala que você tenta esconder. Quanto tempo você tem caminhado com essa mala? Quanto tempo ela tem te servido de travesseiro? Por quanto tempo a sua consciência tem dito para você que é necessário que você carregue essa mala? Sinceramente, eu já não te vejo mais sem a mala. Quando eu vejo você, eu vejo a mala. Quando eu vejo a mala, eu vejo você. Já é algo indissociável. Toda vez que eu te vejo, você está a caminhar com essa mala. Deixa eu te dizer outra coisa que eu vejo constantemente. Eu vejo constantemente você agachado, abrindo essa mala e retirando a culpa, as culpas que existem aí dentro. E o mais interessante desse ato que você faz todos os dias é que você tira todos os dias a culpa de dentro da mala. Você limpa cada culpa, cada erro seu, e você vai colocando enfileiradamente cada culpa. E depois que você coloca cada culpa no seu devido lugar, você se distancia, se senta e começa a observar os seus erros, a sua culpa. E o que você não percebe que está fazendo, você erigiu um altar de erros. E de longe tem observado as suas culpas. Só que o que você não percebeu é que há 2018 anos alguém já foi sacrificado para que você não seja mais culpado. Eu te pergunto, o quanto tem sido pesado? O quanto tem sido pesado? E talvez você diga para mim, ei Henrique, não é sempre que eu me sinto culpado. Não é sempre que eu carrego esse peso comigo. E eu concordo com você. Mas se lembre, é uma mala que está em suas mãos. Ela tem uma única alça. E o que você tem feito todos os dias é que quando um braço se cansa de carregar o peso dessa mala, você troca o peso de mão. E você joga o peso dessa mala para a outra mão. A outra mão está descansada, mas logo ela se cansa e também reclama do peso que você tem carregado. O que você tem feito na sua vida é trocar a mala de mão. E nesses lapsos de tempo, você sente o refrigério de não lembrar da culpa. Mas quando o braço se cansa, então você se lembra do quanto você foi culpado, do quanto a culpa te acusa. Mas eu repito, há 2018 anos, alguém veio e já modificou toda essa história. Existe um autor alemão que diz algo muito interessante sobre a culpa. Ele diz que a culpa é um ídolo. Eu entendo o que ele diz porque quando a gente olha demais para a culpa, quando a gente observa demais a nossa culpa, a gente começa a adorar a nossa culpa. Adoração no sentido de dar mais valor para aquilo que não deve ter valor. Como você tem analisado a sua culpa? A sua mala tão pesada? Eu vou te dizer de dois exemplos que se comportaram totalmente diferente quando foram culpados, quando foram errados. Judas, e eu sei que você conhece ele. E Pedro, o pescador, eu sei que também você conhece ele. Judas vendeu o seu mestre por 30 moedas. Judas era alguém íntimo de Jesus. Judas era alguém que sabia onde Jesus iria orar. Ele sabia onde Jesus iria dormir. E ele usou desse privilégio para vender Jesus. Pedro
Pedro era alguém que tinha uma vida sem propósito, mas depois que conheceu Jesus passou a ter uma vida com propósito. Se tornou alguém muito fiel a Jesus e disse certa vez para Jesus: eu nunca vou te negar. Mas quando a vida apertou, quando a circunstância apertou, ele negou Jesus, não uma, mas 3 vezes. Judas, como ele se comportou o erro, ele passou a viver o erro, ele passou a carregar a mala do peso. Ele olhou tanto para a culpa dele, ele olhou tanto para o que ele fez, que ele já não aguentava mais o peso. E o resultado, você sabe, ele se suicidou. Pedro, em contrapartida, quando errou, abandonou tudo. Quando descobriu que Jesus havia morrido, ele voltou a uma vida sem propósito, ele voltou a ser um pescador, ele abandonou toda a vocação dele. Mas quando Pedro descobriu que Jesus havia ressuscitado e agora, depois de alguns dias, estavam com seus discípulos, ele correu ao encontro do Mestre. Ele largou o medo, ele largou a culpa e foi ao encontro ao Mestre, sem medo de ser negado por Jesus. E nessa nova história de Pedro, ele diz por 3 vezes que ama a Jesus. E talvez a gente pense que a resposta de Jesus seria: mas agora eu te nego. Ele disse: não, eu continuo te amando, continue fazendo aquilo que eu pedi para que você fizesse. E eu te pergunto, como você tem se comportado quando você erra? Qual é o peso que você tem carregado com você? Entenda, o seu erro não gera vergonha em você. O seu erro não gera vergonha em você. O seu erro, se você souber utilizar ele vai gerar honra em você. Ei, Henrique, honra? Honra em mim, o meu erro vai gerar honra. Olhe Davi, ele errou. Sim, ele errou. Mas ele confessou o seu erro, largou o peso e foi um grande homem. Olhe o próprio Pedro, errou, largou, confessou o seu erro e largou o peso. Olhe Maria Madalena, errou, confessou e largou o seu peso. Olhe Paulo, errou, confessou e largou o seu peso. Entenda uma coisa, a nossa alma é também como o nosso corpo, passível de machucado, passível de feridas. Mas olhe para as suas feridas, você vai encontrar alguma cicatriz no seu corpo. E sabe qual é o mais importante, o mais interessante de uma cicatriz? A cicatriz demonstra que algo foi curado. Tem cicatrizes no seu corpo que você nem lembra onde você fez ela. Há outras cicatrizes importantes no seu corpo que você se lembra. O que você fez para conquistar ela. Mas ela está curada. A sua alma também necessita ser curada. O problema é que todos os dias você vai lá com o seu dedo e mexe onde está querendo haver cicatriz. Todas as vezes que você faz o seu altar de culpa e começa a observar, sabe o que você está fazendo? Não deixando cicatrizar o que precisa ser cicatrizado. Hoje eu não estou falando com você que não consegue perdoar alguém. Hoje eu falo com você que não consegue se perdoar pelo erro que fez. Eu falo com você que fez alguma coisa de muito feio ou não, mas não consegue se perdoar. É sobre você entender o que você fez não define quem você é. A culpa é uma mala pesada demais para você carregar. E deixa eu te dizer uma notícia muito boa. Alguém já carregou esse peso por você. Deixa a mala onde ela está. Não queira carregar um peso que já foi carregado. Ele carregou o peso para que você não carregasse. Ele foi castigado para que você não fosse castigado. E ele desceu muito abaixo do que ele era para que você não precisasse se agachar demais. Deixe a mala no chão e venha ver o que ele já fez por você. Deixe a mala no chão e venha. Porque quanto ao peso da culpa, ele já carregou por você. O segredo, deixe a mala no chão.